Durante a campanha da virada, Guilherme Boulos foi surpreendido por duas mulheres que trabalham na campanha de seu rival fujão, Ricardo Nunes. Elas afirmaram que votaram em Boulos no primeiro turno, o que indica que Nunes segue sem credibilidade até mesmo dentro de sua própria campanha. Candidatos bolsonaristas estão ficando para trás no segundo turno das eleições. Em Belo Horizonte, Bruno Engler, do Partido Liberal, segue em segundo lugar acumulando quase 30 condenações por espalhar fake news aos seus eleitores. Gilmar Mendes comparou o pacote anti-STF imposto pela extrema-direita com a ditadura da era Vargas, onde decisões do Supremo foram cassadas. Essa nova conspiração conservadora pode causar danos irreparáveis. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as notícias da política aqui na Mídia Ninja. Duas mulheres contratadas pela campanha do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, revelaram ao candidato Guilherme Boulos que votaram nele no primeiro turno. Bom dia, tudo bem? Cumprimentar vocês. Trabalho. Trabalho. Tudo bom? Esse lanchinho tá cara de boa. Vou lá na padaria que eu vou pedir um desse. A revelação ocorreu durante a caravana da virada, que teve início na última segunda-feira, onde o psolista passará por todas as regiões da cidade para conversar com os moradores e, ao final de cada dia, dormirá na casa de um deles. Até agora, Boulos já visitou áreas como Grajaú, Sé e São Mateus e continuará virando votos até o último dia das eleições municipais. Guilherme Boulos aceitou o convite do candidato derrotado, Pablo Marçal, para participar de uma sabatina nesta quinta-feira no canal do Coach. Ao contrário de Boulos, que afirmou não fugir de debates, o adversário Ricardo Nunes tem se esquivado cada vez mais de seus compromissos com a imprensa. O MDBista negou o convite de Marçal e declarou que política deve ser tratada com seriedade e não com oportunismo. Vale lembrar que nesta semana, Nunes participou de um almoço em um restaurante de luxo ao lado de Jair Bolsonaro, enquanto Boulos estava nas regiões periféricas conversando com a população. Candidato a prefeito de Belo Horizonte, apoiado pelo inelegível Jair Bolsonaro, Bruno Engler acumula em seu currículo 28 processos no qual foi condenado pela Justiça Eleitoral. Engler, que segue atrás de Fouad Noman, do PSD, publicou propagandas sobre seu adversário que foram consideradas pelo juiz fake news, com caráter injurioso, e que visava atingir a honra de Noman. Ele também foi punido por impulsionar nas redes sociais publicações criticando seus adversários, o que é proibido durante o período eleitoral. Na última pesquisa Quest, Fouad soma 46% e Engler 40% das intenções de votos. A pedido do governador Tarcísio de Freitas, o ministro Luiz Fux suspendeu trechos da legislação que vetam publicidades no Brasil de loterias autorizadas somente pelos estados. Um trecho sobre publicidade foi alterado, permitindo que as loterias façam propaganda em todo o Brasil, e não apenas dentro do seu próprio estado. O outro trecho suspenso diz que um mesmo grupo ou empresa não pode ter autorização para operar nesse mercado em apenas um estado. Segundo Fux, faz sentido ao Estado, que pretende comercializar seus produtos lotéricos, fazer ações de marketing em eventos fora de seu território, desde que a transmissão chegue ao público que está dentro de seus limites. O candidato à prefeitura de Niterói pelo Partido Liberal, Carlos Jordi, usou dinheiro da cota parlamentar em 2019 para ir a uma casa de entretenimento adulto em São Paulo, segundo o Estadão. O bolsonarista pediu o reembolso de R$ 26,89 para pagar o Uber até o local. O estabelecimento se define como um dos melhores de entretenimento adulto do país, afirmando que lá é possível fazer de tudo. Jordi também solicitou o carro por aplicativo às 4 horas da manhã na Rua Augusta, área conhecida em São Paulo por seus eventos noturnos. Ele declarou que foi um assessor quem pediu as corridas em seu nome, mas o nome ele não sabe. O ministro do STF, Gilmar Mendes, comparou o pacote anti-STF do Congresso, que limita o poder dos ministros do Supremo à Constituição da ditadura de Getúlio Vargas, na década de 1930. Mendes acredita que é perigoso que o parlamento comece a derrubar decisões da corte. Ele citou o pedido do deputado Paulinho da Força para suspender a tramitação das PECs e anular qualquer deliberação sobre essas propostas. Durante a sessão plenária, Gilmar Mendes afirmou que, em 1937, não havia Congresso. O poder era exercido pelo presidente ditador Getúlio Vargas, que cassou decisões do Supremo e que atualmente estamos vivendo uma situação parecida.
O Congresso e o governo Lula devem fechar até esta quinta-feira uma proposta para regulamentar e dar transparência às emendas parlamentares. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Jorge Messias se reuniram com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Flávio Dino. O texto diz que os poderes executivo e legislativo estão em fase de conclusão do projeto de lei complementar sobre a regulação da execução das emendas parlamentares, e que será finalizado até esta quinta-feira, com previsão de apreciação nas duas casas legislativas na próxima semana. Em agosto, Dino suspendeu a execução das emendas impositivas até que mais transparência fosse dada aos recursos, o que deixou Lira incomodado com a decisão. Há 4 dias do segundo turno, o candidato Guilherme Boulos realizou debates na rua pelo 4º dia consecutivo e derrubou mais uma vez a fantasia criada por Nunes na televisão. O Centro para as Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. No entanto, o cenário das famílias e mães atípicas da propaganda de Nunes está bem distante da realidade, e o debate com a população na rua deixou isso bem claro. Primeira a subir no palco, Alessandra, uma mãe atípica, é taxativa. A prefeitura hoje não dá respaldo. Eu sou mãe de uma criança autista e até hoje eu não tive um respaldo desse prefeito que está aí, Ricardo Nunes. Então eu quero saber sua proposta, porque eu sou uma mãe de autista e eu não tenho respaldo até hoje desse prefeito que está aí, Ricardo Nunes. Na resposta, Boulos detona a tentativa mesquinha de Ricardo Nunes usar esse tema sem o devido cuidado e respeito à situação delicada que se encontram essas pessoas. Gente, a pergunta da Sandra é muito importante. Muita gente que está assistindo a propaganda eleitoral na TV vê o Ricardo Nunes, nosso adversário, dizendo que cuida dos autistas. Agora, uma mãe de filho autista sabe que se for para um UBS, para um hospital ou para um CAPS, não vai encontrar nada. Sabe que quando seu filho precisa ir para a escola, às vezes a criança sofre bullying porque não tem um auxiliar dentro da sala de aula para ajudar o professor e para cuidar. A realidade é essa. Uma coisa é propaganda, outra coisa é realidade. Na resposta, fica claro que Ricardo Nunes não conhece a realidade de uma mãe atípica. E Boulos emenda com resposta dando demonstrações de que o suporte necessário é algo bem mais complexo do que aparece na propaganda do prefeito. Sabe o que eu vou fazer, Sandra? Já tomei essa definição. Nós vamos fazer 5 centros para TEA, que é transtorno do espectro autista, não só para crianças, mas para adultos também. Na cidade de São Paulo, vai ter um por região, vai ter um aqui na Zona Leste, para atender todo mundo que precise e a prefeitura estender a mão e apoiar. Segundo, eu vou botar psicólogo em todas as escolas municipais e auxiliares, os AVEs, auxiliares da vida escolar, que vão lá para poder dar esse apoio. Porque às vezes o professor, gente, não dá conta. O professor tem que cuidar de uma sala de 30, 40 alunos, aí tem um aluno autista, às vezes tem um aluno com deficiência, e o professor não tem como prestar atenção em tudo. Então precisa ter um auxiliar para poder garantir isso, e eu vou botar. E a terceira é um projeto até que a Tabata tinha defendido no primeiro turno, ela decidiu apoiar a gente agora, eu incorporei o projeto que chama Rampa, que aí é para você, Sandra, não é para o seu filho. É para as mães atípicas. Sabe por quê? Porque a mãe de uma criança autista ou de uma criança com deficiência, ela hoje sofre em silêncio e sozinha. Verdade. Muitas vezes, o pai, não vou generalizar, não é sempre, mas os dados mostram, muitas vezes o pai abandona. Principalmente quando a deficiência é severa. E a mãe fica sozinha para poder trabalhar, cuidar do filho, cuidar de casa e garantir. Não tem ser humano que aguente. Por isso nós vamos criar um projeto de acolhimento e apoio às mães atípicas, para não só o seu filho ser visto, mas você ser vista também, Sandra. A prefeitura vai te ajudar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Simplicidade na raiz do problema. Bem diferente da estratégia de seu adversário, que usa a realidade de mães atípicas para fazer propaganda de margarina ou posar de arquiteto de obras, Boulos quer dar suporte na escola, evitar o isolamento e dar respaldo às mães. Falta acessibilidade. Na sequência do debate, o candidato deu uma aula de humanidade ao vestir os calçados da mãe de um menino com síndrome de Down. O meu filho tem síndrome de Down, o qual também está esquecido, ninguém se fala mais em síndrome de Down.
Ele tem AVC com sequela de paralisia do lado esquerdo. Ele tem trombose cerebral. E ele estudou só até o nono ano, mas não aprendeu nada, porque não é ensinado nada para as crianças, só ia lá para cuidar da horta da escola, da prefeitura municipal, e ele não aprendeu nada. Boulos brinca com o menino e se põe ao lado da mãe do corintiano. Eu acho que a Regina, na verdade, ela fez aqui, não foi nenhuma pergunta, foi um desabafo. Verdade. E um desabafo que eu acho que tem que tocar no nosso coração. Certo? Porque a vida já está dura para o povo da periferia há muito tempo. Agora, para uma mãe que sozinha tem que cuidar de um filho com síndrome de Down, o João Vitor, sem apoio de ninguém. O João Vitor é corintiano igual eu. Né? Eu e o João Vitor somos corintianos. E... gente, a prefeitura, o mínimo que a prefeitura da cidade mais rica do Brasil tem que fazer é poder apoiar. Essas foram as notícias do canal da mídia Ninja.